Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Instrução do Fernando Diniz contra o Palmeiras, né? Sim, o 2-0 agora. Mas ainda fico mais com esse do Braga. Esse do Bragantino, do Claudinho, foi espetacular. Eu também voto nesse ainda. Mas foi bonito, sim. Foi bonito, ele tem razão. Pedrinho, suas primeiras impressões sobre essa partida, esse empate em 1-1, o Flamengo deixou escapar a chance da liderança do Campeonato Brasileiro. Em consideração a questão física, obviamente, né? Isso aí a gente não pode deixar de lado. 48 horas por uma partida é muito pouco para a recuperação dos atletas. Eu tenho feito alguns jogos do Flamengo, né? Tenho me adaptado a esse modelo de jogo do Domi, até para poder comentar em cima do que o treinador tem como ideia e não em cima do que eu imagino de futebol. E em cima do que eu tenho do jogo do Domi, a gente percebe ainda que alguns jogadores têm dificuldades de entendimento em alguns movimentos. Ficou bem claro ali que o movimento do Lincoln com o René não estava entrosado. Pelo que eu entendi, ele queria que quando o René estivesse aberto, em cima da linha, o Lincoln entrasse, ficasse por dentro. E ao contrário, quando o Lincoln abrisse, o René vinha por dentro. Então esses movimentos ainda não estão coordenados e obviamente alguns detalhes, pressão do Flamengo está bem frouxa. Eu acho que são alguns aspectos que o Domi tem que ajustar. Daqui a pouquinho o Luiz Carlos Júnior e também o Roger Flores estarão aqui para completar esse timaço, para falar sobre os melhores momentos dessa partida, desse empate entre Flamengo e Bragantino. Inclusive, acabou que o Domi colocou em campo o Bruno Henrique, que ele tanto não queria colocar o Gerson, mas foi na reta final já da partida. Muito pela necessidade do resultado, né? Ele sabe da importância jogo a jogo de construir os placares. Como estava sendo falado na transmissão lá no início, o Eric, o Luiz, o Roger até brincaram com isso. A ideia era não utilizar, mas a ideia no mundo ideal vinha com o resultado já construído, né? Como não foi o que ocorreu, naturalmente os jogadores com essa relevância vieram para o jogo. A gente pode falar disso, né? Com esse intervalo tão curto, o que a gente viu foi a necessidade de usar, por exemplo, Lincoln e Vitinho, que é como se estivessem no fim da fila as opções ofensivas da equipe, né? Além das lesões, a questão também da proximidade com o jogo anterior. São jogadores que estão mesmo abaixo com relação à confiança mesmo, né? E não têm desempenhado tão bem, mas tiveram relevância dentro do jogo. O Lincoln atuando desde o princípio e o Vitinho vindo já no intervalo no lugar do Pedro. Então é pesado fazer essa análise em cima do que é uma maratona extremamente desgastante para esse Flamengo. Mas tirar o Pedro, hein, Pedrinho? Teu xará? Depende muito das avaliações que foram feitas, né? Até pós-jogo, de repente, algum exame ali foi diagnosticado um desgaste maior. E aí a gente tem que avaliar também esse processo da fisiologia, né? Porque, olhada a parte técnica, obviamente a gente manteria o Pedro dentro do campo. É óbvio, pela qualidade, pelo momento que ele vive. Mas tem outros aspectos, né? Pela sequência de jogos que o Flamengo vem tendo e vai ter. É um jogador que está numa fase sensacional e você não pode correr o risco de perder, né? Um jogador dessa qualidade. Falando ainda em relação ao Flamengo, a reação do Flamengo sempre vem no segundo tempo. Sempre não, nos últimos jogos tem acontecido isso, Rafa. Um segundo tempo mais ligado, talvez passe por ajustes, né? E uma cobrança, como os resultados não têm saído com naturalidade, o Flamengo tem feito força para buscar o que são as vitórias recentes no campeonato. A gente pode citar os jogos contra o Vasco e contra o Goiás, não foram jogos ruins, mas foram jogos, né, no limite ali com relação a construir o resultado. Eu acho que passa um pouco por isso, assim, por acertos e essa questão da naturalidade que não existe, né, em boa parte ainda dos jogadores, ainda mais esses que rodam no elenco e têm menos oportunidades de estarem dentro dos jogos testando o que está sendo pedido. Porque o treinamento em 2020 é uma falácia no Brasil, né? A gente está falando de descanso, não está falando de treinamento. Então é muito difícil evoluir com relação à meteorologia, a trabalho. É muito mais no visual e dentro dos jogos, né? Utilizando os jogos para fazer algumas correções. Mas quando você roda muito o elenco, essa correção chega por último em quem joga menos, né? Ou quem joga por último no grupo de jogadores. E aí é mais difícil interiorizar, é mais difícil transformar em hábito.
E por isso ainda muito engessado, muito mecanizado o jogo do Flamengo. Os jogadores estão tendo que pensar muito antes de agir. E isso trava completamente o que era a naturalidade do trabalho anterior. A gente sempre falou sobre isso, né? O desafio de contratar um treinador com uma ideia de jogo de posição que não faz parte da cultura do futebol brasileiro. Isso aí tá no pacote. Caso do Domi. No pacote do Domi, sim. Pedrinho, como a gente estava falando aqui, esse roteiro se repetiu novamente, né? O Flamengo teve essa reação no segundo tempo, o primeiro tempo foi bem mais devagar. E também falando um pouquinho do outro lado, o Bragantino, o Cleiton no gol, também foi um destaque da partida. Foi muito bem nesse jogo. Em relação ao que o Rafa falou, que foi muito cirúrgico, como sempre, não que a gente seja contra o jogo posicional, muito longe disso. Cada um joga do jeito que quiser e não tem certo e errado. E a gente tem que parar com isso de certo e errado. Mas o Rafa foi preciso, porque a questão do jogo posicional, ele exige muito de uma paciência que eu acho que culturalmente a gente não tem, o atleta por si só. E aí eu falo por mim também. Em alguns momentos da partida que eu participava pouco, eu queria ir onde a bola estivesse, né? Eu queria buscar no pé do volante, no pé do zagueiro. E o jogo posicional, ele exige um pouco mais de paciência do atleta para receber a bola no setor que ele está pré-determinado, que foi pré-determinado para ele, obviamente, esperar o momento certo para entrar, ajustar o corpo para quando a bola entrar nele, e aí sim ele executar a outra ação. Então, exige um pouco mais do poder cognitivo também maior, além da paciência para você ficar ali esperando o momento certo para receber a bola. Não é certo ou errado, é uma questão de cultura. A gente sempre teve o hábito aqui do jogador resolver tudo. E o jogo funcional, que era o jogo do Jorge Jesus, de muita mobilidade, até pelas características dos atletas do Flamengo, eu acho que cabe mais. Então, eu acho que o Domi leva um certo tempo, né, porque ele está tirando tudo que foi de informação do Jorge Jesus e colocando uma outra informação. E isso leva tempo para o jogador se adaptar. E com relação ao Bragantino, precisava da vitória, mas dentro do Maracanã contra o Flamengo, que é um dos favoritos ao título, não deixa de ser um resultado ruim, de ser um bom resultado. E o gol do Claudinho, acho que foi, no domínio, foi muito parecido com o do Caio Paulista ontem do Fluminense. O primeiro domínio é errado, e depois a sequência é maravilhosa. Aqui na